Paz do Senhor, meus irmãos, meu nome é Jordan, sou professor da EBC aqui Quintino Cunha, certo? Hoje nós vamos estar dando aí mais uma aula para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, tá certo? Já queria louvar a Deus aí pela sua vida, está ouvindo essa mensagem, está assistindo essa aula, que Deus possa alcançar o seu coração, que Deus possa falar conosco, né, e derramar aí das suas bênçãos, do seu poder, a sua glória sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Meus irmãos, nós estamos na lição de número 11, tá certo? Estamos na lição de número 11, que tem por tema uma herança conquistada pela fé, tá bom? Nós que esse trimestre estamos estudando o livro de Josué, tá certo? Um livro abençoado, que vai falar sobre as conquistas do povo de Deus, vai falar sobre a herança, que vai ter vários temas muito inspiradores para a nossa fé, principalmente nesse tempo difícil, né? O tempo difícil a qual nós temos enfrentado, né? Muitas lutas, muitas pelejas, mas a gente tem que ter a certeza, tem que ter a confiança que o Senhor é conosco. Assim como o povo de Deus, assim como Josué venceu aquelas lutas, aquelas pelejas, nós também vamos vencer essa guerra, essa luta, no nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então vamos para a leitura bíblica. A leitura bíblica está lá no livro de Josué, capítulo é o de número 14. Nós vamos estar lendo o versículo 6 até o versículo de número 10, tá bom? A Bíblia nos diz assim: Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho do quenzeu Jefoné, lhes disse: Você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barneia para espionar a terra. Eu lhes dei um relatório digno de confiança. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Bom, louvado seja Deus. Então, o texto que a gente está estudando é praticamente o discurso de Josué, né? Quando eles chegaram em Gilgal, Deus vai dizer que a Bíblia vai dizer, que Deus deu um certo descanso ao seu povo, né? Já tinham lutado bastante contra diversas cidades, já tinham tomado uma boa parte da terra prometida, e Deus deu um certo descanso a eles. Josué já estava avançado de idade, e Deus queria cumprir ali através de Josué a promessa que ele tinha feito a Moisés, que ele tinha feito a Abraão. E Josué ali, ele tem a missão de dividir. Ele vai dividir a herança para cada tribo, né? Um pedaço de terra para cada tribo, para cada tribo de Israel, tá bom? Então na aula a gente vai ver essa divisão, vai ver o cumprimento da promessa do Senhor, e vamos se aprofundar mais nisso, amém? O tópico de número 1 diz assim: a divisão do sul de Canaã, a partilha da terra conquistada. Isso já é o subtópico de número 1, tá bom? Eu vou pegar alguns trechos que eu considerei mais importantes para estar explicando, para a gente não fazer uma leitura completa aqui da revista e acabar tirando muito tempo só com a leitura. Amém? Diz assim: Josué recebeu a missão de conquistar Canaã e partilhá-la entre as tribos. Os anos foram passando e ele foi envelhecendo. Então o Senhor determinou que fizesse logo a divisão das terras já conquistadas, bem como das partes ainda a serem subjugadas. É preciso que cada pessoa entenda o tempo certo de começar e de parar. Amém? Então, a gente vê aqui que
algumas partes do chamado ministerial de Josué, que teve um começo, teve o meio e teve o fim. A gente sabe que lá no começo ele andava com Moisés, ele foi chamado ali, ele foi capacitado, um período de capacitação, onde ele andava ali com Moisés e via, né, os passos de Moisés, o que Moisés fazia, como Deus usava Moisés. E esse período de aprendizado foi muito importante na sua jornada ministerial. Logo depois nós vamos ver que Moisés morre e ele assume a liderança, né? Então Deus começa a usá-lo ali poderosamente para conquistar, para lutar, para pelejar, um tempo de batalha, um tempo de luta, um tempo de guerra. E aqui nós vamos ver que já é um tempo de certo descanso, de um certo refrigério, aonde eles chegaram na Terra Prometida, aonde eles já tinham cada um uma porção de terra, aonde os povos vizinhos eles já estavam com uma mentalidade assim de derrotado, porque eles sabiam que Deus era com o povo de Israel, então todas as nações ali ao redor estavam amedrontadas, estavam com medo do povo de Israel, e agora ele pode ter um certo descanso, né? Ainda que trabalhando para o Senhor, porque a missão dele agora era dividir as terras. Então isso traz um exemplo muito importante para a gente, que a nossa caminhada cristã, ela tem começo, tem meio e tem fim. Então a gente tem que saber interpretar, né? Qual é o tempo que nós estamos vivendo. Nós temos o tempo de plantar, tem um tempo de colher, como até Salomão ele vai falar lá em Eclesiastes 6, que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então a gente tem que ter esse tempo e saber que Deus ele olha para a gente, né? Essa trajetória, toda essa caminhada, Deus ele está conosco. Mas é preciso sempre a gente estar ali com submissão, a gente sempre estar ali ouvindo, escutando a voz do Senhor, para entender o que é que Deus ele tem a realizar as nossas vidas, tá certo? Pois bem, outro ponto importante é que a gente vai ver que a divisão começou-se com 3 tribos, a de Efraim, a de Manassés e a tribo de Judá. A de Efraim e Manassés porque eles tinham o direito de primogenitura, né? Porque a gente sabe que Rúben, que era um dos 12 filhos de Jacó, ele por cometer um incesto, né, ele deitou-se com a sua mãe, ele perdeu o direito de primogenitura. E esse direito de primogenitura ele passou para José. E José, ele colocou ali os seus 2 filhos para fazer parte das tribos de Israel. Esse foi o direito de herança, né, onde o Senhor honrou ali a fé de José. E começou com essas tribos, Efraim, Manassés e Judá. Judá porque era da onde viria a descendência do Senhor. Então ele começou a divisão com essas tribos. Ele pegou Efraim e Manassés, dividiu colocando essas tribos ao norte e pegou ali a tribo de Judá e dividiu ela colocando ao sul, tá certo? No decorrer da lição a gente vai estar vendo o posicionamento de cada um das 12 tribos, tá bom? Vamos para o subtópico 2. Subtópico de número 2, diz assim: a herança de Judá e de Caleb, tá bom? Nesse subtópico vai destacar a questão da herança de Judá, tá certo? Queria destacar o texto que diz assim: Judá porque era poderoso entre os irmãos, e dele viria o Salvador. Está lá em 1 Crônicas 5:2. Ficou com a primazia, recebendo o território ao sul, tá bom? Foi o que eu já havia falado, que por conta que dele vinha a linhagem do Senhor, lá na bênção de Jacó, quando bem na verdade era Israel, que ele começa ali a abençoar cada um dos seus 12 filhos, cada um ficou com uma bênção especial, né? E Judá, por ter ficado com essa bênção especial, ele teve, vamos dizer assim, esse direito, quando foi a repartição da herança, né? De cada um ali das terras. Outro ponto também aqui que vale destacar é a questão de Caleb. Caleb fazia parte da tribo de Judá, tá bom? E ele era tido como um herói nacional, ele era tido como um homem muito importante, porque nós sabemos que lá no tempo de Moisés, quando foram espiar as terras,
quando foram espiar a terra, Josué e Caleb estavam no meio ali dos 12 espias. E somente eles dois, eles entraram na terra prometida, né? O demais daquela geração, todas elas padeceram no deserto. Então ele era tido como um herói nacional, como um homem de fé. E aqui nessa parte da lição, ressalta também a fé dele. Ele vai dizer que ele estava com 45 anos, Caleb dizendo, estava com 45 anos a mais, ele já estava 40 anos quando ele foi espiar lá a terra, e agora já estavam com 45 anos. Ele vai dizer que a fé dele continuava igual à fé de 40 anos atrás. Quando Josué vai fazer essa divisão, eles estavam lá em Hebron, vai dessa parte da terra a eles, a tribo de Judá, e ainda havia um monte a ser conquistado. E ele vai dizer, não, aquele monte eu quero aquele monte, vai ser parte da minha herança. Mas aquele monte ainda não tinha sido conquistado, aquele monte era a habitação dos Anaquins, né, que eram os gigantes, e ele queria aquele monte, porque ele tinha fé que Deus era com ele, ele iria conquistar aquele monte, tá certo? E isso nós podemos tirar uma lição muito importante a respeito da nossa fé. Como é que se encontra a nossa fé? Muitas das vezes a nossa fé não é mais a mesma de antigamente. A gente para refletir, muitas das vezes a gente diz, antigamente eu fazia isso para o Senhor, eu fazia aquilo, eu era fervoroso, eu orava, eu jejuava, lia a Bíblia e etc. E agora a nossa fé já não continua mais a mesma. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4, 10 anos de crente, a gente não tem mais a fé de outrora, tá certo? Mas que nós venhamos a seguir o exemplo de Caleb, né? Que quando ele foi espiar a terra, ele estava com 40 anos, era ali um homem de fé, um homem valente. 45 anos depois, ele já estava com 85 anos e ele ainda estava com o mesmo vigor, com a mesma fé no Senhor, que ele poderia enfrentar gigantes, que ele ainda iria prevalecer. Um homem de 85 anos, lutando contra gigantes, e ainda tinha a fé que ele iria prevalecer, né? Porque a força dele não estava nos seus braços, mas a força dele estava no Senhor. Então isso é um exemplo muito importante para a gente, tá certo? Vamos agora para o subtópico 3. O subtópico de número 3 vai falar da herança de Axa. Axa era uma das filhas de Caleb, e a Bíblia vai nos dizer que Caleb dá a ela por herança uma terra seca. E ela vai até o seu pai e pede que seu pai lhe desse fonte de águas. Ela não se contentou ali com o que ela tinha, mas ela pediu algo ao seu pai. E a Bíblia vai dizer que ele vai dar de bom coração. Axa, que também a Bíblia vai dizer que Caleb dá ela por esposa ao homem que conseguisse vencer a terra, conseguisse subir ali ao monte Hebron, lá em Hebron, e conseguisse vencer os Anaquins, né? E a Bíblia vai dizer que esse homem foi Otiniel, que ele que a gente encontra mencionado lá no livro de Juízes, é o mesmo Otiniel. Então Otiniel tomou Axa por sua esposa, que era a filha de Caleb. E ela, por ter feito esse pedido, ela tem uma simbologia muito importante para a gente, né? Onde a gente analisa a parte que ela estava pedindo, a parte que ela estava buscando ali seu pai, a gente pode fazer uma comparação entre nós e Deus, né? De nós pedirmos, de nós galgarmos, de nós buscarmos as coisas excelentes de Deus, né? Deus ele sempre nos dá boas coisas, boas dádivas, Deus ele sempre nos dá ótimas coisas. A gente tem que valorizar aquilo que Deus dá, mas a gente também pode buscar ainda mais. Quando a gente busca, quando a gente se propõe, a gente se dispõe, Deus ele tem algo ainda melhor para nos dar, tá certo? Para derramar sobre as nossas vidas. A gente tem vários exemplos no decorrer da Bíblia. Um desses exemplos é quando Paulo ele escreve aos Coríntios, ele vai falar sobre os dons espirituais. Ele vai dizer que nós devemos buscar com zelo os melhores dons, né? Falando a respeito ali do dom de profecia. Então, nós temos que buscar. Jesus vai dizer que aquele que busca, ele encontra. Aquele que bate, a porta será aberta.
Então, peça a Deus, irmão, ore a Deus, busque, e Deus vai dar aquilo que você tanto pede. Claro, como está escrito lá em Tiago, né? Que seja segundo a vontade de Deus, segundo a vontade do Senhor, Ele vai e Ele derrama sobre as nossas vidas as bênçãos dele sem medida, tá certo? Tópico de número 2. Tópico de número 2, que diz assim, a divisão do norte de Canaã. Subtópico 1, a herança de José. Concluída a divisão das terras do sul, Josué dividiu o norte, mas a parte central de Jericó e Ai coube aos filhos de José, Efraim e Manassés, os quais assumiram os lugares de José e de Levi, dentre as tribos. Está lá em Josué 14, 4 e 16, 4. Tá bom? E, as tribos de Efraim e de Manassés, elas tomaram o lugar que seriam dado a José e o lugar que seria dado aos levitas, né? Nós sabemos que os levitas, a porção dele foi o Senhor. Nós vamos até se aprofundar um pouco mais no decorrer da lição. E José, ele teve ali os seus filhos como parte aqui da herança, tá? Então a gente vê que foi uma bênção de Deus. Foi uma bênção de Deus sobre a vida de José, porque José foi fiel ao Senhor, porque José foi um homem de fé, foi um homem ali temente. E a gente sabe que quando o homem é temente a Deus, quando ele se dispõe ali a fazer a vontade do Senhor, o Senhor honra. Não somente ali ele em vida, mas até mesmo depois da morte, Deus honrou ali a fé de José. E quantos outros homens de Deus, né, Deus fez isso. A lição vai dizer que eles colheram, né, eles tiveram ali o pão lançado sobre as águas. Isso fazendo uma menção a Eclesiastes, quando Salomão vai dizer, né, lança-te o teu pão sobre as águas e depois de muito tempo o achará. Ali falando a respeito da lei da semeadura, que é aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Então é muito bom para nós jovens, é de extrema importância, nós servirmos ao Senhor, nós buscarmos o Senhor, sermos tementes, seguir os mandamentos do Senhor, né, à risca. Não é seguir somente aquela parte que a gente gosta ou a parte que a gente não gosta, não. Para quê? Para que Deus possa nos abençoar, para que a gente possa desfrutar das bênçãos de Deus. Né? Você servindo a Deus direitinho, Deus ele vai te dar uma vida abençoada, vai te dar um casamento abençoado, um emprego abençoado, tudo na graça de Deus, tá certo? Tudo da melhor maneira possível. Que a Bíblia vai dizer que aqueles que temem ao Senhor, né, tá lá no Salmo de número 1, tudo que ele faz será próspero, será bem sucedido. Tá certo? A prosperidade aqui é a prosperidade bíblica, né? Do homem ser próspero. A gente acredita na prosperidade sim, a Bíblia fala sobre a prosperidade. É totalmente diferente da doutrina da prosperidade, que você só está bem se você só serve a Deus de verdade, se você estiver rico, se você tiver dinheiro, não. Que é que você ser feliz com aquilo que você tem, né? Poder viver bem com aquilo que você tem. Questão financeira, a questão do casamento, a questão do emprego, em todas as áreas, tá certo? Então, quando a gente é fiel ao Senhor, o Senhor é fiel a gente. E a Bíblia vai dizer, até mesmo quando a gente não somos fiel a Ele, Ele continua sendo fiel a Ele, com respeito à misericórdia, com respeito à salvação, mas com respeito às bênçãos divinas, nós temos que buscar, nós temos que procurar seguir a risco os mandamentos do Senhor para que essas bênçãos estejam sobre as nossas vidas, tá certo? Subtópico 2. Subtópico 2 vai falar da passividade dos filhos de José, tá bom? A passividade aqui está no sentido de que Deus ordenou ao povo de Israel que ao conquistarem a terra, ao eles entrarem na terra, eles exterminassem todas as nações. Né? Foi até muito abordado na aula passada pelo nosso irmão Rogério. E o mandamento de Deus era esse, que eles tinham que destruir totalmente aquelas nações, porque eram nações que estavam afastadas do Senhor, eram nações muito depravadas, que a Bíblia vai dizer que o pecado, ele subia às narinas de Deus, né? O fedor do pecado, o odor, e Deus não gostava, não se agradava nem um pouco daquilo. Então a missão de Israel
era destruir completamente. Mas Efraim e Manassés, como até algumas outras tribos, eles não cumpriram fielmente esse papel. Eles se acomodaram ali com o povo, os moradores da terra. E posteriormente eles se misturaram, deram as suas filhas em casamento, e isso foi uma pedra de tropeço. É até onde a gente vai ver no livro de Juízes, né? Onde o povo, tão próximo, tão assim, pouco tempo depois, o povo já estava esquecido do Senhor, estava entregue aos ídolos. Mas por quê? Porque eles não cumpriram fielmente aquilo que o Senhor tinha ordenado. E aqui é onde a gente tira uma lição muito importante. Eu já até citei no subtópico passado, mas que eu queria refrisar. A questão de nós servirmos a Deus por inteiro. Não servirmos a Deus pela metade, ou somente aquilo que nos agrada, somente aquilo que nós conseguimos fazer, né? Tem irmão que não consegue perdoar, tem irmão que tem mágoa no coração, tem irmão que já perdoa, mas mente, o outro mente e não consegue perdoar. E vários aspectos da nossa vida, tá certo? Várias coisas que a gente precisa melhorar cada dia mais, né? Fazer o processo de santificação, tá ali todo dia buscando a Deus. E a gente não pode escolher em o que serve da Bíblia. A gente serve uma parte que agrada e a outra não, essa parte eu não vou servir. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque são essas pequenas coisas que atrapalham a nossa vida ministerial. São essas pequenas coisas que destroem a nossa comunhão com Deus, né? Um pastor estava pregando e ele fez uma comparação bem legal. Ele falou que um homem, ele tinha comprado uma casa bem bonita, e que nessa casa o vendedor ele só tinha uma condição, né? Que ele poderia comprar toda a casa, mas que tinha colocado um prego bem na sala de estar, e que esse prego ele não podia mexer. Aí tudo bem, ele aceitou lá o contrato, escreveu tudo bem direitinho. Aí o homem pegou e foi-se embora, o vendedor. Aí passou-se 2 anos, ele voltou. Ele voltou e ele trouxe uma carniça, né? O resto mortal de um animal, e colocou naquele prego. E as pessoas que moravam ali na casa não podiam suportar a caatinga, né? O odor, o mau cheiro. O homem reclamou com o dono da casa, mas ele disse, não, contrato está explícito, está dizendo que aquele prego é meu e eu posso usá-lo da maneira que eu quiser. E ele fez isso. E as pessoas que estavam na casa, elas não conseguiram ficar lá, não conseguiram habitar, porque o cheiro era insuportável, né? Então, isso é uma comparação que muitas das vezes na nossa vida, que muitas das vezes coisas que a gente acha pequeno, coisas que a gente acha pequeno, coisas que a gente acha que não tem importância, mas que no fim acabam atrapalhando a nossa carreira ministerial, a nossa comunhão com Deus, tá certo? Então a gente precisa atentar para as coisas pequenas, amém? Vamos agora para o subtópico 3, que vai dizer a herança de Josué. Subtópico de número 3, a herança de Josué. Queria citar aqui um texto da lição, que vai dizer assim, ó. Ou seja, a herança de Josué havia sido indicada por Deus, da mesma forma que aconteceu com Caleb. Josué não herdou uma linda e adornada cidade, porém precisou reedificá-la e só então habitou nela. Os servos de Deus não são recompensados necessariamente nesta vida por suas atividades em prol do reino. Se assim fosse, Josué teria recebido algo bem melhor. O galardão real, o mais precioso, o mais desejado, não se recebe nesta vida, mas está guardado no céu, tá bom? Então, logo depois, Josué, ele fazia a divisão das tribos, né? Primeiro foi as 3 tribos, a tribo de Judá, a de Efraim, a de Manassés. Inclusive, a de Efraim, a de Manassés, elas ficaram do lado de quem do Jordão, né? Antes de atravessar o Jordão, elas ficaram daquele lado, e o restante das tribos ele dividiu, né? Norte, sul,
ele dividiu ali uma porção igual, ali em Gilgal, uma porção igual para cada tribo, de acordo com seus habitantes, e logo após ele fez essa divisão, recaiu ali sobre ele, né, a herança dele. E a parte dele era uma cidade destruída, era uma cidade a qual era preciso reconstruir, precisava de uma reconstrução. E isso, o autor ele vai fazer uma comparação com a herança, né, o galardão dos servos de Deus. Servos de Deus que tanto lutam, que tanto se esforçam, que pregam, que fazem ali a vontade de Deus, mas que a nossa atenção, que a nossa recompensa esteja voltada para as coisas espirituais, né? Muitas coisas ele passou, muito sofrimento ele passou, e nós como servos de Deus também passamos por lutas, por provas, por dificuldades, por crises, mas a nossa esperança tem que estar nas coisas espirituais, não nas coisas materiais, no que o Senhor pode nos dar aqui. A Bíblia vai dizer que se nós esperássemos em Deus somente aqui, nessas coisas, as coisas terrestres, nós seríamos os maiores miseráveis dos pecadores. Mas a nossa esperança tem que estar no céu, irmão, tem que estar no reino celeste, tem que estar na eternidade. Muitas vezes nós, na correria da vida, buscando ali o Senhor, a gente só procura meios de enriquecer, de ganhar dinheiro, de desfrutar os prazeres aqui do mundo. E a gente se esquece do mais importante, que é a nossa salvação, que é a nossa alma, tá certo? Então, vamos servir a Deus de uma maneira completa, vamos servir a Deus fielmente, porque Jesus ele morreu na cruz para nos dar salvação. E isso é o mais importante. Pois bem, irmãos, tópico de número 3. A divisão da terra não conquistada. Subtópico. O tabernáculo em Siló. Bom? O tabernáculo em Siló. Aqui vai falar que o tabernáculo estava lá sitiado em Siló e ficou lá por cerca de 300 anos, até o tempo ali de Eli, onde ele foi tomado pelos filisteus. E lá foi onde eles tiraram sorte para saber a herança, né, de cada tribo. Eles acreditavam naquele tempo muito na questão da sorte, que ali, quando eles tiravam sorte, era a mão de Deus, era a escolha de Deus sobre aquilo que eles estavam escolhendo. A gente tem vários exemplos disso. Um dos exemplos que a gente tem é o de Jonas, quando Jonas estava fugindo ali da presença do Senhor, né? Ele estava ali no barco, os marinheiros eles lançaram sorte para saber sobre quem era que estava caindo aquele mal, e a sorte caiu justamente em Jonas, né? Então ali uma demonstração que mesmo eles lançando sorte, Deus ali era que estava providenciando. Outra demonstração que a gente tem também é a respeito de Acã, quando o povo de Israel vencem ali a batalha de Jericó, e eles vão pegar ali, Deus falou que não era para ele pegar nada de despojo, e Acã ele pega uma capa babilônica, né? E uma parte lá de prata, se não me falha a memória, e a Bíblia vai dizer que a ira do Senhor se levanta por conta daquilo. Quando eles vão lutar contra a cidade de Ai, eles acabam que perdendo, né? E ali Josué ele lança sorte, e a sorte cai justamente sobre Acã, né? Primeiro sobre a tribo, depois sobre o clã, depois cai sobre ele. Então ali era uma intervenção de Deus. Mas a gente vê um contraste diferente quando chega já no Novo Testamento. Se a gente for olhar até mesmo a escolha do discípulo que iria suceder Judas, eles lançaram sorte também, para saber qual seria o sucessor de Judas. Mas depois que o Espírito Santo ele desce, que tem o batismo com o Espírito Santo, a gente vê que já fica diferente. Todas as decisões tomadas pela igreja, tomadas pelo povo de Deus, pelos apóstolos, a gente vai ver que é a respeito da oração, do jejum da oração. Vai dizer que eles em jejum e oração, o Espírito chegava e falava a Paulo, ou usava um irmão, ou falava a Pedro, né? Então, com a descida do Espírito Santo, o Espírito Santo ele passou a falar
aos nossos corações, a nos direcionar. Então hoje já não é mais necessário, já não é mais preciso lançar sorte como fazia antes, né? Hoje o que é que o servo de Deus ele vai fazer? Ele vai orar, vai dobrar o joelho, ele vai jejuar, ele vai se consagrar, e através dessa consagração, dessa oração, o Espírito Santo que acaba falando, né? Através no coração dele, ou através de um irmão, através de um pastor, de um pregador, de diversas formas, Deus ele se faz presente, que é muito importante para as nossas vidas, tá certo? Continuando aqui, subtópico 2. Subtópico de número 2. 7 tribos recebem o título de propriedade da terra. Depois da comissão de 21 pessoas retornarem, Josué sorteou o território de Benjamim, Simeão e Dan, os quais ficaram ligados ao sul de Judá, e as terras de Isacar, Zebulon e Naphtali e Asser fariam fronteira com a herança de Efraim e Manassés, ao norte. Nada lhes tinha sido entregue, mas eles ficaram satisfeitos. Não envolve murmuração. A fé no cumprimento de todas as promessas de Deus apresenta-se fundamental em qualquer tempo, para que nunca se desista de lutar. Bom, então uma parte aqui bem interessante que a gente vê é que a terra ainda não tinha sido conquistada, mas eles ficaram totalmente alegres e satisfeitos, né, com a divisão da terra, porque eles sabiam que ainda tinha muita coisa que eles deveriam fazer, mas eles se dispuseram, eles se propuseram a fazer aquilo. Eles já tinham lutado, já tinham guerreado, já tinham passado por diversas coisas, por diversas batalhas, ainda tinham muitas batalhas ainda pela frente, mas eles não desanimaram, eles não estavam desanimados, nem estavam desmotivados, nem murmuraram quanto ao tamanho das terras, porque eles estavam com a fé no Senhor. Eles estavam ali recebendo a bênção do Senhor, a herança do Senhor, tá certo? E a Bíblia vai dizer que a bênção do Senhor, ela não traz dolo, não traz consigo dolo, não traz pesar, não traz engano, não traz medo, não traz insegurança. Quando Deus abençoa, Deus ele abençoa por completo. Isso é um exemplo de fé pra gente, né? Deus ele nos abençoa de diversas formas. Muitas das vezes nós não conseguimos ver, não conseguimos entender as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Mas só por nós estarmos respirando, a bênção de Deus está sobre nós. Nós termos a nossa casa, termos o alimento, né, de cada dia. Nós estamos passando aí por esse período difícil, esse período de pandemia, esse período muito difícil, mas Deus ele tem nos guardado, né? Então só aqui nós podemos ver a bênção de Deus, a mão de Deus sobre a nossa vida. Deus tem guardado a tua casa, Deus tem guardado a tua família, e muitas das vezes nós não damos valor para isso. Nós achamos isso pequeno, ou achamos isso que não é importante, mas é muito importante, irmão. Então, quando a gente olha para essas coisas, a gente tem que ser gratos a Deus e tem que ter fé que se isso deu certo, se Deus abençoou, se Deus nos tem guardado até hoje, Deus ele tem mais coisas a fazer. Então a gente precisa fazer mais para Deus, fazer mais do Senhor. Se a gente quer mais de Deus, a gente tem que fazer mais para o Senhor. Também vi um pregador uma certa vez falou que Deus ele mais reage do que age. Então Deus ele quer que a gente faça alguma coisa para que ele possa operar, para que ele possa fazer na nossa vida. A prova disso é que ele vai dizer para Josué, esforça-te que eu te ajudarei. Deus ele vai dizer, onde colocar a planta do teu pé será abençoado. Então requer uma ação do ser humano, requer uma ação nossa. Então quando a gente age, Deus em contrapartida, ele vai e age, né, com a nossa fé. A gente tem fé que vai dar certo, que Deus está na frente e Deus vai e se mostra que ele se faz presente, que ele é com a gente, que ele não nos deixa só, que ele não nos abandona. E glória a Deus por todas essas coisas, tá certo? Então vamos agora para o subtópico de número 3. Subtópico de número 3. Vai dizer assim, a herança da tribo de Levi, tá certo? Vai falar agora sobre a herança dos sacerdotes,
Tá bom? A gente sabe que a tribo de Levi, ela não ficou com uma parte da herança, com uma terra ali própria para a sua tribo, mas eles ficaram com cidades. Que a tribo de Levi, nós sabemos que eram os sacerdotes, né? Os povos que eram direcionados ali para o serviço sacerdotal. Tanto os que ministravam, os que iriam fazer a oferta, quanto os que iriam limpar, quanto os que iriam desmontar e montar o templo. A tribo de Levi ficou responsável por isso. E eles não receberam uma parte da herança. Mas por quê? Porque a herança deles era o Senhor. Né? Então, Deus ele disse isso para eles. E isso é uma coisa maravilhosa, né? Isso é uma coisa tremenda. Por mais que eles não tivessem esse direito de ter uma terra, vamos dizer assim, só para eles, para a sua tribo, para eles cultivarem ali, viver, morar ali, não. Mas eles cada um deles tiveram cidades, e eles moravam em meio às tribos, né? Isso tem uma simbologia do desejo de Deus, de estar em meio ao seu povo, de estar em meio ali à nação. Deus, ele sempre quer estar perto do homem, Deus, ele sempre quer ter ali uma relação, sempre quer estar próximo ali do ser humano, sempre quer estar próximo de nós, tá certo? Esse é o desejo de Deus. O desejo de Deus não é estar longe de mim e de você. O desejo de Deus não é nos deixar só, nos deixar desamparados. Mas o desejo de Deus sempre é estar ali conosco. Tá certo? Então, qual foi o intuito de Deus fazer isso? Deus queria que os seus sacerdotes, que as pessoas ali do templo, que eles se consagrassem, que eles vivessem para o reino. Eles tinham ali algumas cidades que eles poderiam morar, e nessas cidades eles poderiam até cultivar a terra, poderiam até cultivar, criar algumas cabeças de gado e tudo, mas a intenção de Deus é que eles servissem o Senhor, se preocupassem, o interesse deles fosse servir a Deus. Mas a gente vê também que eles não tiveram uma parte dessa herança, uma parte dessa promessa, né? Promessa que Deus fez a Abraão. A promessa que Deus fez a Abraão, tá certo? Mas Deus, ele sempre está ali com o seu povo, Deus, ele sempre está conosco, Deus, ele sempre tem o melhor para as nossas vidas, tá certo? Então é muito importante frisar, tá certo? Essa parte. E para a gente finalizar aqui, vou só ler mais uma parte aqui do subtópico 3, vai dizer assim, ó: o Senhor garantiu o sustento dos oficiais do tabernáculo, fazendo com que eles pudessem se dedicar integralmente à obra ministerial. Hoje, igualmente, o Altíssimo procura pessoas que possam se colocar integralmente, apaixonadamente nas suas mãos, para fazerem conhecido os mistérios do Evangelho, tá certo? Então fala aqui sobre servir a Deus integralmente, né? Nós como cristãos, nós somos chamados a servir a Jesus no período integral, né? O servo de Deus, ele não tem descanso. Nós somos cristãos na igreja, mas nós somos cristãos em casa, nós somos cristãos no trabalho, no colégio, na faculdade. Então quem serve a Deus verdadeiramente não tem essa distinção de servir a Deus só aqui ou aquilo outro. Então a gente tem que servir a Deus em todos os lugares, dar o testemunho, principalmente nós, os jovens, né? A gente somos o tempo todo aí bombardeado pelo mundo, pelas hortes aí do inimigo. Então a gente tem que estar cada dia mais focado nas coisas de Deus, nas coisas espirituais, para que a gente possa prevalecer, tá certo? A gente enfrenta aí uma luta, a gente enfrenta uma guerra, mas com o Senhor Jesus a gente consegue prevalecer, a gente consegue vencer, e glória a Deus por isso, tá bom? Então vamos aqui para a nossa conclusão, tá certo? A gente vai ler aqui a conclusão, e na próxima lição vai estar falando sobre a cidade de refúgio, tá certo? A cidade de refúgio, vou dar aqui alguns spoilers. A cidade de refúgio era aquelas cidades que eram para os criminosos, né, que eles iriam se refugiar, e vai ser a próxima lição. Então, que você está assistindo aí essa aula, você possa se fazer presente na próxima aula também, que vai ser bênção para a sua vida, tá bom? Conclusão. Finda a distribuição da terra, há um misto de alegria e frustração, conquista e negligência. Josué concluiu sua trajetória ministerial
como um homem feliz, não plenamente realizado, pois ainda havia muita terra a conquistar, mas completamente satisfeito em ter sido instrumento do Senhor na terra. Na vida, nem tudo ocorre como se planeja, mas é certo que Deus nunca perde o controle dos fatos da história. Louvado seja Deus. Então a gente sabe que Josué foi um grande homem de Deus, muito usado aí pelo Senhor. Deus usou ele de diversas formas, né? Talvez não foi o jeito que ele esperava, que eles ali na vida de Josué ele não conseguiram, o povo não conseguiu destruir ali, conquistar todas as terras, todos o território ali dos seus inimigos, mas eles conseguiram uma boa parte, faltava ainda muito a ser feito, né? Isso até remete o nosso processo de santificação. Quando a gente aceita Jesus, a gente aceitou Jesus, mas a gente tem que passar ainda pelo processo. A gente ainda precisa deixar os nossos maus hábitos, as maus amizades, as maus companhias, diversas coisas precisam ser aprimoradas. E assim o povo de Israel ainda precisava conquistar uma boa parte. A gente sabe que eles relaxaram, não conquistaram, passaram foi a viver ali com os moradores da terra. Isso foi uma pedra de tropeço para eles. Isso foi o que atrapalhou muito ali na sua comunhão com Deus. A gente vê o exemplo disso lá no livro de Juízes, e que nós, como servos de Deus, não possamos cometer os mesmos erros, mas que a gente possa tomar isso como exemplo, que a gente possa ali procurar seguir a Deus cada dia mais fielmente, cada dia cumprindo mais a vontade do Senhor nas nossas vidas, que Deus ele tem bênçãos, que Deus tem coisas grandiosas para as nossas vidas, tá certo? Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.